Fevereiro, muito bom dia para você que está ouvindo a Rádio Globo, muito bom ter você conosco aqui nesta manhã de muito calor. Vamos juntos até o meio-dia e agora vamos tirar dúvidas da língua portuguesa. Comigo aqui nos estúdios da Rádio Globo com o seu vozeirão, o professor Dilson Catarino. Muito bom dia, professor. Bom dia, Júlio César. Bom dia a todos os ouvintes. O Júlio César, o comunicador da família. Ficou bacana, hein? Ficou bonito, hein? Do que vamos falar hoje? Qual o assunto que abordaremos? Semana passada... Superlativo? Não. Superlativo não. Vamos deixar o superlativo para outro dia. Aliás, você disse que eu estou magérrimo. Magérrimo, é verdade. Segundo o VOLPE, que é o nosso documento oficial, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, até 1999 esta palavra era considerada inadequada. Por quê? Porque não existia. Não existia. Era macérrimo. É aquilo que o professor fala, né? Existia porque a gente fala, mas inadequadamente. Não existia segundo a norma padrão. A norma padrão. Então não se devia dizer magérrimo naquela época, e sim macérrimo. Macérrimo. Eu me lembro até de que em 1999 eu tinha uma participação no programa do Marcão Careca, na televisão de Londrina. E naquela ocasião, nós falamos sobre isso, falando, não diga magérrimo. Porém, no mesmo ano, em 1999, o VOLPE lançou uma outra edição do vocabulário ortográfico. E aí, magérrimo passou a ser oficial. Foi inserido o magérrimo. Mas o que eu quero falar é sobre algo macérrimo, sim, mas macérrimo de conhecimento, magro de conhecimento. Magro de conhecimento. O nosso excelentíssimo ministro de Educação do Brasil, na semana passada, falando sobre as mudanças no ensino médio, disse: haverão mudanças. Haverão mudanças. Excelentíssimo senhor ministro de Educação do Brasil, o verbo haver, quando significar existir ou acontecer, ou quando indicar tempo decorrido, nunca pode ser usado. Poder pode. Poder pode, você pode fazer o que você quiser. Sim. Mas se quiser usar a língua padrão, não deve ser usado no plural, só no singular. Então, o excelentíssimo ministro de Educação deveria dizer... Cometeu um deslize com Z. Um deslize com Z. E não seria um deslize... circunstancial, seria, né? Devido às circunstâncias, o cidadão não estudou adequadamente, mas é um erro que um ministro de Educação jamais poderia ter cometido. Né? Um ministro de Educação tem de saber, ao menos, a língua portuguesa. Não precisa saber matemática, não precisa saber cálculo. Aliás, até precisa também, né? Sim. Mas haverão mudanças, senhor ministro? Não. Realmente. Haverá mudanças. Observe, se você usasse esse verbo no presente do indicativo, você diria, hão mudanças todos os anos? Não. Está aí. Não pode usar o plural. Você diria, tem mudanças. Tem né? mudanças. Haverá mudanças. Porque nós usamos o verbo ter no lugar do verbo haver de maneira inadequada. É verdade. Carlos Drummond de Andrade... Tenta facilitar, né? Pois é, mas isso, o Carlos Drummond de Andrade é que ajudou bastante. Ou melhor, atrapalhou um pouco. Atrapalhou. Porque lá nos idos de 1930 ele escreveu, tinha uma pedra no meio do caminho. Havia uma pedra é a maneira adequada. Mas os modernistas de primeira, segunda e terceira geração, os poetas e escritores daquela época, queriam usar a língua mais próxima do cidadão comum. Então eles usavam a língua do dia a dia e não a língua portuguesa genuína. Mário de Andrade escreveu numa de suas poesias Teiado. Porque era como o cidadão comum falava naquela época. E ele falava exatamente sobre isso, sobre o cidadão que consertava o telhado. Né? Eles escreviam guspe em vez de cuspe. Com C, né? Então Carlos Drummond de Andrade fez uma poesia mais próxima do cidadão comum. Tinha uma pedra no meio do caminho. Mas o adequado, havia uma pedra no meio do caminho. Então nós passamos a usar o verbo ter até como um vício. Certo? Sim. Mas tudo bem, o cidadão comum pode errar à vontade, mas um ministro de Educação, principalmente em rede nacional, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Tem que ter uma assessoria, ali, um pouquinho, assessoria com 2 S e 2 S. Né? Tem que ter uma assessoria mais presente, uma assessoria que fala, ô ministro, olha, haver é só no singular. Sim. Então, senhor ministro,
haverá mudanças. Outra falha muito comum, né, professor, é o uso do houveram, né? Então, da mesma forma, né? É o verbo haver, Uhum. significando existir ou acontecer, singular não importa o tempo. Uhum. Há mudanças todos os anos. Houve mudanças no passado, haverá mudanças no futuro. Havia mudanças naquela época, sempre no singular. Sempre no singular. Não deve ser usado no plural. Ótimo. Quem tiver qualquer dúvida, Gramática Online, super fácil, fácil de acessar, muitas dicas, tira dúvidas para você também, claro, poder, né, não cometer. Olha, ministro, não ficou bacana, hein? Não ficou legal, né? Muito obrigado ao professor Dilson Catarino. Até a próxima segunda, professor. Até a semana que vem, carnaval. Carnaval, é verdade. Iremos fantasiados? Do quê? De Pierrot ou Colombina? Melhor não. Melhor não, é Valeu, verdade. gente.